Olá para você que tem acompanhado o Crescer Digital, eu sou Israel Mazakorati, comigo está o Gui Caim. Nós vamos, neste que é o segundo episódio, tratar um pouquinho mais sobre o assunto de qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Dando sequência aí ao assunto com que terminamos o episódio anterior, hoje nós vamos conversar sobre a vontade primária de Deus para a nossa vida. Esse material que a gente trabalhou neste curso aqui na Ibaviva, Gui, ele foi baseado principalmente na primeira parte desse livro escrito pelo John Ortberg, que infelizmente, pelo menos até onde eu sei, ele ainda não foi traduzido para o português, Uhum. que é Qual é a vontade de Deus para a minha vida. Nesse livrinho, ele trata justamente dessa jornada que nós estamos fazendo, sabermos diferenciar a vontade de Deus na nossa vida circunstancial e colocarmos o nosso foco na vontade primária de Deus para a nossa vida. Ele também ajuda a gente a entender um pouquinho como que Deus está atuando nas circunstâncias da nossa vida e o fato de que Deus quer nos levar à maturidade. Então, essa vontade primária de Deus, sobre a qual a gente vai conversar agora, tem a ver com a nossa maturidade em Cristo Jesus. E ninguém é levado à maturidade se não aprender a tomar decisões. Então, Deus vai nos ensinar a crescer em Cristo Jesus, delegando a nós, dando a nós a autonomia para tomarmos decisões. Esses assuntos, então, tomam conta aí deste nosso episódio de agora e também de alguns episódios próximos que a gente vai conversar. Gui, prazer estar com você de volta. Prazer é meu. Vamos lá. Vontade primária de Deus. Quando a gente fala de uma vontade primária de Deus, a gente está se referindo àquilo que no episódio anterior a gente falou sobre o grande plano de Deus. Então a gente usou aquela imagem de que Deus não tem 8 bilhões de planos, cada plano para cada ser humano, e a nossa vida não é uma tentativa entre erros e acertos para se encaixar em mínimos detalhes já determinados por Deus para cada um de nós. A nossa vida, na verdade, consiste em nos entendermos dentro de um plano que já está acontecendo antes mesmo da criação do mundo e que há de ser consumado. Esse é o plano de Deus, o plano de redenção, o plano no qual agora a nossa vida se encaixa e plano do qual a nossa vida faz parte. É dentro deste plano que Deus nos forma como o seu povo, para que sejamos agentes, sejamos ativos, participantes dessa história de Deus. O texto, Gui, que eu acho que pode servir de base para início da nossa conversa, se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Eu vou ler aqui na NVI. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixando de lado a nossa tendência de olhar para esse texto e querer discutir sobre predestinação e livre-arbítrio, esse texto fala do propósito. Ele fala que Deus estabeleceu um propósito e o propósito é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Esta é a vontade primária de Deus. Então, um baita spoiler de todo o nosso curso, mas por favor, não pare de nos assistir agora. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que sejamos a imagem de Jesus Cristo. Ponto. Esse é o propósito. É nisso que Deus está empenhado. É disso que se trata o plano dele. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E todas as outras coisas da nossa vida, todos os desejos do coração, áreas de atividade da nossa vida estão debaixo deste propósito. Essa é, talvez, a abertura de olhos que todo crente em Cristo precisa ter, né? Exatamente. Então, acho que pensando dessa forma, interpretando essa vontade primária, ela tem muito mais a ver quem eu estou me tornando do que a circunstância em que eu vivo. Então, trazendo o próprio Paulo, que escreveu o livro de Romanos, se a gente fosse olhar para a vida toda de Paulo, Paulo teve uma vida muito sofrida. Uhum, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, apanhou, todos de forma injustamente. uhum.
se a gente fosse interpretar isso até de uma forma racional, seria, e aí, o que Paulo fez de errado para ele estar sofrendo tanto assim? Não fez nada de errado. Paulo, ele conhecia a vontade de Deus muito bem para a vida dele. E ele entendia que ele estava cumprindo essa vontade a partir da pessoa que ele estava se tornando. E não do ambiente em que ele estava vivendo e das circunstâncias que ele estava vivendo. E até pensando nesse formato, né? Falando um pouco de desafios, de tristeza, de deserto, normalmente eu acho que é um pouco natural da gente pensar, algo de ruim está acontecendo, será que eu estou contra Deus? Será que Deus está me punindo? Eu estou em pecado? Eu estou em pecado? Estou caminhando contra a vontade dele? Na verdade, não. Se a gente fosse interpretar de novo dessa forma, a gente olharia hoje para a vida de Paulo, olha lá, tá preso. Ou de Jesus até, né? De Jesus. Olha lá, apanhou, deve ter merecido. Deve ter Alguma feito coisa fez que mereceu apanhar. Não assistiu crescer sobre qual é a vontade de Deus para minha vida. Exatamente, por isso que tá aí agora sofrendo. E na verdade não. De novo, isso faz parte da permissão de Deus para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que o corpo em si se fortaleça. E para que também nesse deserto, nessa situação, nesse cenário ruim em que a gente está vivendo, a gente amadureça tomando as decisões corretas para passar por esse deserto. Então, como você está falando da maturidade, o que valida a nossa maturidade é o jeito como a gente toma decisão. Então, eu penso que, assim, coisas ruins acontecem com o rico e com o pobre. Acontece com o cristão e com o ateu. Acontecem com o brasileiro e com o europeu. São circunstâncias da vida. São circunstâncias. O que nos difere é como que nós vamos passar por isso. E trazendo esse tema, né, do sofrimento, que às vezes é o natural, a gente trazer essa culpa em que a pergunta vem, o que estamos fazendo de errado? Na verdade, a ideia é a gente enxergar isso de uma outra perspectiva. Eu me lembrei do texto de Tiago 1, versículo 2, em que ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Perfeito. Então, o que Tiago está querendo dizer aqui é exatamente isso. Eu não estou falando para você passar pela adversidade dando risada. Olha que coisa boa. Estamos sofrendo. Não, mas mude a sua perspectiva. Veja o final do caminho. Veja o final da história. Alegrem porque Deus depositou em vocês uma responsabilidade e uma confiança que, passado por isso, passado por esse trajeto, por esse deserto com Deus, isso se resulta em uma fé mais madura. Isso se resulta em uma fé mais perseverante. Isso se resulta na nossa maturidade. A maturidade traz as dores consigo. Amadurecer dói. Exatamente. Né? E talvez essa seja uma perspectiva, Gui, que hoje em dia precisa ser muito resgatada. Não apenas no meio cristão, mas de uma forma geral. Parece que a gente vive em um mundo onde nós não podemos sofrer, nós não podemos ser frustrados, nós não... Quer dizer, é um protecionismo muito grande, né? A começar por a relação dos pais com filhos, né? Que querem proteger os seus filhos de todo o sofrimento, de toda a frustração, de toda a privação, achando que dessa forma estão dando o melhor para os seus filhos, né? Quando, na verdade, só estão ou aliviando a consciência culpada ou estão reproduzindo nos seus filhos uma infância que não tiveram, entende? Ou, quer dizer, reproduzem ali o que almejavam ter sido, o que gostaria de ter sido. Então, já que agora eu tenho dinheiro, não vai faltar nada do que meu filho quiser, entendeu? Vai comprar o carrinho, compra um de cada cor, né? Enfim, coisas desse tipo. Só que a gente também vê isso na vida adulta.
As pessoas que se desestabilizam por completo quando o primeiro sofrimento chega. Né? Quando a primeira dor chega diante delas, sei lá, a quebra de um relacionamento, a perda de um emprego, uma frustração de fé e assim por diante, cara, a pessoa desmonta. Talvez a gente precise conversar mais sobre isso, porque isso é uma deficiência na formação cristã. Já que nós estamos falando de pessoas como, por exemplo, os apóstolos em Atos, que louvavam a Deus por terem sido encontrados dignos de sofrerem em nome de Cristo. Então, não é masoquismo, cara. Eu tô feliz porque eu tô sofrendo. Não, sofrer dói, é ruim. Em nenhum momento sofrer ficou bom e gostoso, entendeu? Só que é o que você falou. Este sofrimento tem propósito. Esse sofrimento tem sentido. Sofrer, todos nós podemos sofrer, e isso, como você bem disse, vale para crente e para não crente, para povo de Deus e para não povo de Deus, né? São circunstâncias da vida humana e o sofrimento vai chegar, seja por erro teu ou seja porque você foi vítima do erro dos outros. O sofrimento vai chegar, ele é inevitável, ele é um equalizador da humanidade. Sofreremos. Aí é a pergunta. Qual é o propósito que nós encontramos no sofrimento? Então, talvez seja esse um ponto, um ajuste fino no nosso foco, de entender que, cara, não é porque você está sofrendo e que o sofrimento tem a ver com Deus. O sofrimento tem a ver com o pecado e as circunstâncias da vida. Deus está lá e ele não vai evitar que você passe por todos os sofrimentos. Ele vai permitir que você passe pelo sofrimento. E eu suspeito que de vez em quando você está lá na beirada, Deus dá um empurrãozinho para você cair no sofrimento logo, para você ter um tratamento, né? Você ter um encontro com a graça transformadora dele. Né? Onde você vai sair dali uma pessoa mais de acordo com o propósito de Deus. Agora, o que você falou de Tiago, desse processo, desse ciclo que ele mostra, né? Considerar um motivo de alegria, passar por provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, com o propósito de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. De novo, a ideia de propósito relacionado à maturidade e integridade. O que, para nós, o modelo desse propósito é a pessoa de Cristo. Exato. Que a gente leu lá em Romanos. Só que Romanos 28 tem um detalhe que às vezes as pessoas também deixam passar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Então, o texto não diz que tudo vai ser coisas de bem na sua vida. É que Deus age em todas as coisas para, no final, produzir o bem. Todas as coisas envolvem tanto os momentos de alegria, festa, saúde, prosperidade, etc., como também envolvem as nossas dificuldades, os nossos vales, os nossos sofrimentos e assim por diante. Em todas essas coisas, Deus toma elas como matéria-prima para moldar a gente, para atingir o seu propósito. Então, o resultado será bem na mão de Deus, como você mencionou lá o texto de Gênesis, Deus transformando, inclusive, mal em bem, né? Exatamente. E é interessante porque Jesus, ele não tenta esconder isso. Ele mesmo diz, você quer me seguir? De forma simbólica, toma a sua cruz. É isso aí. Então, assim, toma do seu sofrimento, porque me seguir não é fácil. E de início ele deixa claro, eu não estou falando que vai ser fácil, o que eu estou te dizendo é que vale a pena. Apesar de todo o sofrimento, o que isso vai produzir na sua caminhada com Cristo é algo que não tem como evitar. É o melhor caminho, e esse caminho dói. Sim, sim. Você já experimentou, você no episódio anterior falou desse negócio de planos frustrados, né? Você ter idealizado uma vida 10 anos lá para frente e você ter vivenciado coisas como a frustração de um plano, certamente isso pode trazer para uma pessoa uma crise de fé. Porque você, como crente, fazer planos e orar sobre esses planos e as coisas, você vê que elas não estão dando certo, a gente... Um caminho, né? Uma maneira totalmente natural de você interpretar isso é uma crise de fé. Exato. Né? Você já vivenciou isso? Essa crise de fé e essa sensação de que
como se Deus tivesse ou abandonado, ou deixado, ou Deus mesmo frustrado o seu plano, coisa assim? Sim. Eu me lembrei recentemente em uma crise em que, na minha mentalidade, não fazia sentido aquilo dar errado. Uhum, Porque era um plano que envolvia o reino. uhum, Então isso a gente coloca até num outro patamar, né? Não é um plano uhum, meu. Eu uhum, tô planejando algo aqui pro reino, algo pra igreja, algo uhum, para coisas acontecerem pra igreja. Então não é uma uhum, coisa individual minha. Não tô querendo um carro novo. uhum, É algo do ministério. Em 2020, eu ainda morava fora do país. E eu descobri que eu não iria conseguir renovar o meu visto. uhum, Iria ter que voltar pro Brasil. E na minha cabeça isso não fazia sentido. uhum, Eu finalmente estava trabalhando numa igreja, conseguindo ter o meu tempo total envolvido no ministério. O trabalho estava andando, estava muito legal, a igreja gostando do trabalho, e aí eu recebo a notícia de que, por N motivos, olha, não vai ter como renovar o seu visto, você vai ter que voltar para o Brasil. E na minha cabeça eu pensava, Deus, uhum, na minha visão não é nem um plano meu, eu tô aqui trabalhando para você, eu deixei de lado os meus amigos, a minha família, o meu conforto, tudo para estar aqui trabalhando para sua obra, e agora que eu vejo que isso tá acontecendo e faz total sentido, eu preciso parar. uhum, E, e foi aquele momento em que eu fiquei por alguns dias ali meio, não tô acreditando nisso. uhum, Ou Deus tá muito louco, uhum, ah, ou não sei por que que ele deixou esse plano começar. uhum, E a gente vai falar um pouco disso, mas foi o momento em que eu também, muito ali no meu ceticismo, não acreditando muito em Deus usando algumas pessoas para vir falar comigo, uhum, e também por conta, né, de como a gente vê o cenário cristão hoje, uhum, em que a gente vê todo mundo dando profetadas e Deus falou com todo mundo e você sai falando o que você acha, então eu me tornei um pouco cético uhum, para isso. Até que eu tava num culto à noite, ali na igreja, e veio uma pessoa que não era da comunidade, e eu não tinha falado pra ninguém ainda, não tinha falado pro pastor, não tinha falado pra minha família, não tinha falado pra ninguém uhum, que realmente a última chance ali de renovar o visto tinha dado errado e eu teria que retornar pro Brasil. E essa pessoa chegou pra mim e falou: Olha, você tá triste, né? Que você vai ter que voltar. uhum, E na hora eu já, quem é você? Eu não uhum, abri isso pra ninguém ainda, você nem me conhece. uhum, E Deus usou aquela pessoa pra me acalmar. uhum, Falou, cara, calma, não é uhum, a hora ainda. Eu acho que Deus me falou que você tá voltando pra sua casa e agora é o momento de se capacitar. É o uhum, momento de se preparar. É o momento de aprender uhum, pra depois você colocar isso em prática. E aquilo me trouxe um certo conforto. uhum, Só que depois de dias em que eu olhava pra situação e nem quando eu planejo algo pro reino dá certo. uhum, Então isso me deixou um pouco confuso e até um pouco com certo receio. uhum, Será que o meu chamado é isso mesmo? uhum, Será que o meu chamado é cuidar de pessoas, é ensinar? Tem a ver com o meu planejamento de, se Deus quiser um dia eu estar full time pro reino ou uhum, não? Mas passar por esse momento, passar por essa angústia desses dias, de ver que todo esse planejamento não tinha dado certo, me abalou um pouco com essa questão de propósito, essa questão de plano e de talvez desconfiar até das coisas que Deus já tinha deixado claro. uhum, uhum. E aí é a pergunta que está aí, ó, eu queria retomar esse ponto que você falou lá no início. A questão, então, que vale a pena levantar num momento assim, beleza, as circunstâncias não são como nós gostaríamos, mas quem Deus está me tornando por meio dessas circunstâncias? Porque olha quanta clareza veio desta crise. Uhum, A clareza de que, cara, não está acabado. É apenas entender que existem outras coisas que também precisam ser trabalhadas na sua vida.
E talvez você nunca vai ter a resposta do porquê exatamente deu errado aquela hora, naquele momento e etc e tal. E eu Exato. não preciso ter essa resposta, porque é vida que segue, Uhum. entende? A nossa jornada com Deus está lá, né? A gente continua, né? E só um momento de crianças não façam isso em casa. Apesar de eu também já tive experiências assim com Deus, né? De uma forma tão clara, mas também totalmente fora do padrão Deus vir falar comigo. Nem sempre isso vai acontecer, né? Então, às Exato. vezes a pessoa ouve um testemunho assim e acha que eu preciso esperar Deus mandar uma pessoa que não conhece para vir falar comigo. Não, nem sempre isso vai acontecer. Uhum. Eu já tive experiências assim também. Mas é interessante que qualquer que seja a forma com que Deus falou com a gente, o meio que Deus usou, seja uma pessoa, seja a palavra, seja o conselho de um amigo, enfim, é sempre importante a gente ter essa clareza de que, cara, a minha vida está nas mãos de Deus. Você dedicou a sua vida e o seu futuro para Deus, então permita que Deus faça o que ele tem que fazer. E entendendo que nem sempre as coisas acontecerão do jeito que nós julgávamos ser o melhor, Uhum. né? Às vezes a gente quer ter a resposta pronta para Deus de como ele deve dirigir o reino dele, né? Então a Exatamente. gente quer dizer para Deus, Deus, vai ser muito melhor para o reino se o Senhor conseguir renovar meu visto aqui. O Senhor não está entendendo o meu plano? É como se Deus que tivesse que se converter para a gente, né? Exato. Cara, deixa ele controlar, deixa ele seguir, né? A justiça pertence a ele, o futuro pertence a ele, a nossa vida pertence a ele. Apenas sossega, apenas deixa a poeira baixar no seu coração, ore a Deus pedindo o consolo do Espírito, mas entendendo que nem sempre uma resposta clara, objetiva e lógica vai aparecer ali. O que vai acontecer é que depois de algum tempo, você vai olhar para trás e você vai ver o que aconteceu daquele momento até o presente momento. E aí você vai entender que, olha, não aconteceu, o rumo não foi aquele que eu queria. Mas este rumo aqui, eu também estou vendo Deus atuar. Eu também estou vendo Deus agir. Uhum. Entende? A resposta não chegou do jeito que eu queria, mas a resposta está dada. Porque é a resposta de acordo com o plano dele, de acordo com a vontade dele. Então, se o mais importante para nós é se Cristo está sendo formado em nós, a gente precisa descansar que Deus vai encontrar os meios dele para fazer acontecer isso, né? Exatamente. E até algo, né, que a gente comentou na primeira aula. Ok, sabemos que a vontade de Deus ela está explícita na palavra. A gente sabe dos planos de Deus, quão perfeitos são, quão bons são os planos de Deus, Uhum. mas é também tomar cuidado para que quando, por exemplo, alguém venha te dizer, olha, Deus me falou, Uhum. ok, eu preciso ter consciência de que isso que está chegando até os meus ouvidos Uhum. faz sentido com a palavra de Deus e não está indo contra os planos que ele Uhum. já deixou pré-estabelecido. Uhum. Porque senão, como eu disse, hoje parece que se tornou até um pouco banal, não sei se essa Uhum. seria a palavra, mas todo mundo ouve a Deus a todo momento, É. Deus falou comigo isso, então eu vou sair falando, e o que na verdade acontece é que não é. Você sabe que o Caleb e eu até temos 2 podcasts gravados sobre isso, Uhum. justamente para falar sobre isso, né? Sobre essa... Deus me revelou, Deus me falou, alguma coisa assim, né? E esse negócio de que os planos de Deus e tal. Cara, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente vê pessoas entrando em verdadeiros buracos na vida de fé, porque basearam a vida de fé nesse tipo de experiência. E, cara, isso é tremendamente perigoso. É. Então, de novo, nós não estamos negando o fato, até porque não poderíamos negar o fato por causa dos testemunhos bíblicos sobre isso, de que Deus pode usar meios extraordinários para falar com a gente. Só que extraordinário não é o ordinário. Uhum. O ordinário é a palavra, é o comum, é o cotidiano, é o do dia a dia, é o arroz com feijão, Exato. entendeu? Que é a nossa busca diária. É por meio desta palavra que o Espírito está moldando a nossa mente e o nosso coração para atingirmos este que é o propósito de Deus para todos nós, sermos a imagem de Jesus Cristo, sermos a imagem do Filho de Deus. Exatamente. Eu acho também essa a questão.
Sabemos que, então, a vontade primária de Deus é nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Uhum. Ok. Quem é Cristo? Uhum. Então, eu preciso conhecer mais de Cristo Boa. para me tornar igual a Ele. Boa. Eu dei um exemplo na aula presencial, que acho que a gente pode até responder, né? Então, como discernir quando vem algum conselho, vem alguma profecia, quando Deus age através de alguma forma diferente que eu não espero? Como discernir se o que está chegando é de fato Deus falando ou não? É simplesmente o coração ali enganoso de um amigo que está falando o que ele acha que tem que ser feito. E eu dei um exemplo de algo que aconteceu uma vez comigo e com a Lara que eu achei muito engraçado. Um sábado pela manhã, eu e a Lara, nós fomos na represa e a gente estava ali sentado num banquinho ali na represa pela manhã, conversando, e aquela calma da represa, até o momento que a gente ouve uma risada do outro lado do lago. E na hora eu falei, é a Memé. Na hora eu falei, é a Memé. E na hora a Lara pegou o celular e falou assim, o que você tá fazendo na represa? E ela já falou, como assim? Cadê vocês? Onde vocês estão? Eu falei, não sei, mas eu te ouvi. E claramente eu sei que é você porque eu conheço a sua risada. Porque eu te conheço. Trazendo isso para nossa vida espiritual, eu acho que é muito isso. Quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu reconheço Jesus. Então, quando alguém vier trazer algum conselho, quando alguém vier trazer alguma profecia, vier tentar me ajudar, me direcionar sobre essas questões do nosso dia a dia, a gente consegue reconhecer e falar, opa, peraí, isso não é Jesus falando. Porque eu reconheço a voz. Isso aqui vai contra. Isso aqui é algo diferente do que eu sei que Jesus falaria. É isso. Então, não tem jeito. É isso. A gente precisa buscar cada vez mais na palavra, cada vez mais conhecer a Deus, para a gente cada vez mais ter essa habilidade, óbvio, com a ajuda do Espírito Santo, para discernir. Eu sei que eu preciso me tornar mais parecido com Cristo. Que Cristo? Esse daqui. É esse daqui que eu tô conhecendo, que eu tô me relacionando. Perfeito, perfeito. Gui, no nosso próximo episódio, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão das decisões, né? Nós precisamos tomar decisões, decisões fazem parte da vida e decisões fazem parte desse plano de Deus, né? Para nós, precisamos aprender a lidar com isso. Só que eu queria encerrar com um texto, porque quando às vezes as pessoas em aconselhamento pastoral nos procuram trazendo algum questionamento acerca da vontade de Deus, sempre o questionamento tem a ver com uma decisão que ela precisa tomar naquele momento. E aí a pessoa chega ali, ou às vezes desesperada, né, querendo que eu dê para ela uma resposta. Quem sou eu para dar uma resposta dessa para uma pessoa, né? Às vezes a pessoa chega lá no desespero dela, esperando até que a gente diga o que ela deve fazer, né? E aí a pessoa geralmente sai frustrada, porque ou eu mando ela procurar o Caleb, ou eu falo, eu vou orar com você aqui, mas isso é uma responsabilidade tua, você que vai ter que... Só que existem parâmetros, você tem coisas que você precisa ponderar na hora de tomar a decisão, isso a gente fala no episódio que vem. Mas um ponto que eu sempre deixo como uma lição de casa para a pessoa, você está querendo saber a vontade de Deus para este momento circunstancial da tua vida. Me deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como que você tem lidado com o que você já sabe sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como assim? Por exemplo, você sabe que a vontade de Deus para a sua vida é esta e não outra, de que você seja a imagem de Jesus Cristo? Eu sei. E o que você tem feito a respeito disso? Quanto de Cristo no seu dia a dia você tem buscado conhecer? Quantas vezes você já leu os 4 evangelhos inteiros? Sim. Bom, se você não está fazendo isso, não adianta você ficar querendo saber a vontade de Deus circunstancial para sua vida, porque o básico da lição de casa você ainda não fez, certo? E quantos outros textos? Por exemplo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Então vem a pergunta, tudo bem, você está querendo tomar uma decisão aqui, você está querendo saber a vontade de Deus para sua vida. Deixa essa pergunta na gaveta um pouquinho e vamos trabalhar uma pergunta mais abrangente para a tua vida como um todo, não só para o momento, mas para a tua vida como um todo. Você tem se alegrado sempre? A alegria é uma disciplina na tua vida? Porque ele fala no versículo 18 de dar graças a Deus em todas as circunstâncias. E aí é um Paulo dizendo, né? Que lá em Filipenses vai dizer, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é nudez, como eu também sei o que é fartura, eu sei o que é estar no conforto e tudo mais. Quer dizer, todas as circunstâncias, você tira a gratidão de todas as circunstâncias, isso é uma disciplina para você? E a outra, e talvez a mais cortante delas, você ora continuamente? Porque estas são coisas que esse texto... Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para a vida de vocês. Então, se a gente não está fazendo aquilo que claramente a Bíblia diz ser vontade de Deus para nós, não tem nenhum sentido a gente ficar procurando respostas de Deus para decisões circunstanciais da nossa vida. A gente precisa primeiro olhar para o grande plano, para o quadro mais amplo da nossa vida, da nossa história. Novamente, a pergunta não é o que eu devo fazer aqui e agora. A pergunta não é em que cidade eu devo morar, qual emprego devo aceitar, qual carro devo comprar ou não devo comprar. A pergunta não é essa. A pergunta é quem eu estou me tornando na totalidade das minhas escolhas. Essa é a grande pergunta, certo? Exatamente. Legal. Eu acho que essa é a questão também, né? De alegrem sempre, orem continuamente. Essa é a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente está pensando lá na cereja do bolo e a gente não está sabendo nem fazer a base. Exatamente. Então, calma. Volta aí alguns passos. Exatamente. Cria uma boa base. Como que tem sido a nossa vida devocional? Como tem sido a nossa vida de oração? Muitas vezes a gente está querendo ultrapassar muitas etapas ou está pensando lá como eu disse, na cereja do bolo e a gente não tem feito nem o básico. Exatamente. Exato. Vamos começar daí. Vamos começar com a lição de casa. Vamos começar com aquilo que vai acompanhar a gente todos os dias da nossa vida até o último suspiro, porque é nisso que Deus está trabalhando para fazer cumprir a vontade dele na nossa vida. Exatamente. Gui, obrigado mais uma vez pela tua presença e para você que nos acompanha, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Nós nos veremos no próximo episódio quando vamos conversar sobre critérios bíblicos para tomarmos decisões. Que Deus abençoe você e até lá.